Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre depressão. E aí, depressão é frescura? Depressão é falta de Deus? Como é que funciona? Então eu vou contar um pouco da minha história e aí vocês tiram a conclusão de vocês. Então, vem comigo! Então, amores, vamos lá. Como é que funciona? Esses dias, uma amiga minha de anos, tipo, eu falo como se fosse muito velha, mas faz muito tempo, ela veio falar comigo. Há tempos a gente não se falava. E aí ela veio falar comigo, fiquei muito feliz, falei, caramba. E aí ela viu as fotos do meu Instagram e falou, Dalvani, você tá andando pra frente, cara, e eu só tô andando pra trás. Falei, baseado nas minhas fotos do Instagram? Aí ela, cara, você tá conseguindo o que você quer e eu tô pra trás. Eu falei, cara, eu vou ter que gravar um vídeo. Porque, tipo assim, eu não gosto de falar sobre coisas tristes. Não sou, apesar de eu ser uma pessoa muito exposta, eu não sou muito de expor o que eu sinto realmente. Mas eu decidi gravar esse vídeo pra ajudar outras pessoas, porque eu pensei, cara, as pessoas pensam que a vida é a vida do Instagram, e não. No Instagram, o que que eu posto? Eu posto momentos bons, eu não posto momentos ruins. A vida já tá tão cheia de notícias ruins, então meu Instagram eu uso pra postar a vibe da praia, pra postar a evolução, pra postar coisas legais. Então, hoje o vídeo vai ser diferente. Eu acho que 1% das pessoas que eu conheço sabiam que eu estava com depressão. Porque, como eu disse, eu não sou de estar falando e também não precisa, ninguém entende meu. Então hoje eu vou contar pra vocês como funcionou, pra vocês saberem que vocês não estão nessa só. E também, pra não ser falado, depressão é frescura. Você já passou por isso? Então pronto. Nunca diga dessa água eu não beberei que você pode morrer afogada nela. Então vamos lá. Vou contar um pouquinho da minha história pra vocês. Vamos lá, eu sou uma pessoa muito alegre, muito pra cima, então as pessoas nunca vão perceber isso. Porém, o que eu sempre falo, gente, o povo fala muito, ai, a falta de Deus. Então vamos fazer o seguinte, vamos ser... Lua, cala a boca! Vamos ser cristão o suficiente, vamos ser humano o suficiente e pedir a Deus um pouco de empatia, um pouco de sensibilidade. O que tá faltando no dia de hoje é sensibilidade. A gente vê as pessoas sofrendo, foda-se, tá sofrendo porque é besta mesmo, é trouxa. Só que a gente não para pra falar, pô, será, por que ela tá sofrendo? Eu vou perguntar. Vou perguntar se ela tá precisando de uma ajuda. Não, as pessoas não fazem isso. E é por isso que a gente acaba se afundando mais ainda nessa droga. Então, vou contar um pouco da minha história pra vocês. Sabe aquele vídeo do gatinho que eu postei, que a minha gatinha morreu? Então, naquele período eu já tava com depressão. Já tinha vindo de um pouco antes. E, gente, começou do nada, digamos assim, né? Um sentimento muito ruim dentro de mim. Eu comecei meio que ansiosa, uma coisa muito estranha. Eu fui pra psicólogo, tudo bonitinho e tal, que eu sou aberta a isso, eu não queria morrer, que eu tava louca já. E aí, eu comecei a não querer ver mais ninguém. No tempo eu namorava, eu não queria ver o meu namorado, eu não queria ver a família dele, eu não queria ver minha família, não queria ver meu melhor amigo. A única pessoa que, graças a Deus, eu queria ver era minha mãe. A única. E, tipo, foi uma coisa muito ruim, porque toda vez que ela saía pra fazer as faxinas dela, eu ficava em casa vendo coisa, eu começava a chorar. Eu passava o dia inteiro, sério, acho que foi um período de 6 meses. Passei o dia inteiro deitada na cama, não levantava para nada. Eu não sentia um pingo de fome, eu passava tipo um dia inteiro sem comer, eu não sentia fome, eu ainda tomava água assim, mas fome eu não sentia. Aí quando minha mãe chegava, ela via me dar comida, Rafa, você tem que comer. Eu não queria tomar banho, gente, eu não levantava pra nada. Não queria estar nas redes sociais, não queria fazendo nada, literalmente. E eu me sentia inútil, eu sentia que o mundo tava contra mim. A única que tava ao meu favor era minha mãe, na minha cabeça, né? Então o que que acontece? Ainda bem que ela, apesar de ser religiosa e tal, ela não falou que era falta de Deus, porque ninguém que tem depressão tá afim de ouvir isso. Tá entendendo? A gente quer ajuda e não que alguém venha falar merda. E aí a minha mãe em nenhum momento falou isso. Ela começou a perceber como eu tava, que eu não sou assim, né? Que eu sou uma pessoa muito agitada, muito pra cima. Eu não gosto de ficar parada, eu tenho que estar andando. E aí ela começou a ver e ela começou a ficar muito triste com essa situação, a ponto de ela não ir mais trabalhar, ela ficava só comigo, porque ela pensava que eu ia fazer besteira. E eu só queria ficar com ela. Quando ela, tipo, ela saía, 2 minutos na padaria, eu ficava, mãe, volta logo, volta logo. Aí quando ela voltava, eu morria de saudade, eu só queria estar com ela. Aí chegou um tempo que falei, Deus, acabou minhas forças, véi, eu vou morrer.
De verdade. Chegou um momento que, se alguém me perguntasse... Eu vivia assim, né? Pensativa, assim. Se alguém me perguntasse, Rafa, o que você tá pensando? Não fazia a mínima. Sabe quando é um turbilhão, uma mistura de sentimentos e de pensamentos? Nada se organizava na minha cabeça. Era 1001 pensamentos. Eu pensava em várias coisas, mas eu não conseguia entender o que eu tava pensando. Eu era ansiosa direto, era ruim na unha direto. Era muito estranho, meu coração dava umas palpitações assim muito estranhas. E aí eu me sentia um inútil. Todo mundo na minha visão andava pra frente e eu só tava ficando pra trás. A única coisa que me fazia sair de casa à noite era a academia. A única. Porque eu amo a dança, então era a coisa que me fazia jogar minhas energias, né? Minha raiva, minha tristeza, tudo. Só que chegou um tempo que isso ficou tão complicado que eu não queria mais ir pra dança. Aí a dança era segunda e quarta. E aí chegou numa segunda, eu lembro, a minha mãe pegou, tipo, duas mulheres falando merda de mim na academia, sem saber que minha mãe era minha mãe e tava perto delas. Falando, essa menina é muito louca e tal, aí, ó, deve ser muito falsa, que sai falando com todo mundo. Só que, gente, esse é meu jeito. E as pessoas, olha, outra coisa. Nunca fale certas coisas, porque as palavras têm poder. Se você não conhece a pessoa, não fala, cara. Você não sabe como é que aquela pessoa vai estar. As palavras mudam a vida de uma pessoa. E eu tô dizendo que ela não muda sempre pra melhor. Ela pode mudar pra pior. E eu ainda fico emocionada quando eu falo nisso. Peraí. Então vamos lá. Aí depois que eu ouvi isso, falei, cara, então não tem sentido também eu ir pra academia, porque todo mundo tá contra mim. Era o que tinha na minha cabeça. Aí na segunda-feira, minha mãe, Rafa, vamos pra dança? Aí eu falei, não vou. Era a única coisa que me fazia levantar pra tomar banho. Eu falei, não vou. Aí ela falou, mas você não vai por quê? Eu falei, tô doente, não quero ir hoje. Ela, tá bom. Aí chegou na quarta, e aí ela disse, Rafa, hoje é quarta, vamos? Eu falei, não vou mais. Ela, Rafa, por quê, Rafa? É a coisa que você gosta de fazer, é a única coisa que faz você sair de casa, vamos? Eu falei, não vou mais. E aí já faz uns 6 meses que eu não piso na academia, eu pisei um dia desse, que eu postei até uma história, e já parei de novo. Porque pra mim perdeu o sentido. E eu detestava ter perdido o sentido nisso, porque era o que eu amava fazer, né? Treinar, tá direto na academia, era a única coisa que fazia levantar, né? Dizer, porra, hoje de noite eu vou sair. E aí, quando isso aconteceu, eu falei, cara, eu tô entrando num... O galo cantando. Eu tô entrando num precipício, porque nem pra academia, que era a coisa que eu mais gostava de fazer, eu tô conseguindo ir. E aí, eu ficava só dentro de casa o tempo todo. Aí chegou um dia que eu falei, Deus, cara, pra mim já deu. Eu sou uma pessoa muito forte, eu me considero muito forte, mas minhas forças acabaram. Falei, véi, acabou minhas forças, Deus. Falei, não dá. Pera que esse cílio já não cola direito. Então eu falei, não dá mais. Aí beleza, né? Quando foi um belo dia, eu fui mudar de casa. A gente veio pra casa que eu tô morando agora. E aí no dia da mudança aparece um gatinho lá na frente, com menos de uma semana. Talvez tinha sido abandonado lá na frente. E aí minha mãe trouxe pra dentro de casa, Rafa, vem ver o que eu trouxe. Aí quando eu vi era um gatinho, que não dava nem pra saber o sexo, então eu não vi o que era. Aí quando eu vi aquele gatinho, mano, por isso que eu amo muitos animais, ele tava na merda. Mas eu acho que Deus ouviu quando eu falei, tô sem força, não serviu pra nada. E Deus disse, cara, você vai servir pra alguma coisa. E aí a gatinha chegou, que eu coloquei o nome de Vitória. Mas eu não sabia que era mulher, então eu coloquei só depois. Aí, cala a boca, galo. Eu tô fazendo. E aí, quando a Vitória chegou, eu comecei a cuidar dela. E aí eu tinha alguma coisa pra fazer, eu tinha um motivo pra acordar, sabe? Eu tinha um sentido pra acordar, porque tinha uma vidinha que precisava de mim. E aí eu me senti útil. E aí eu levantei, eu levantava de madrugada direto com ela gritando. E ela só gostava do meu colo, e eu dava leitinho pra ela e tudo. Então eu tava me sentindo útil. Aí eu tava mais alegre, conseguia rir, sair do quarto. Até que chegou o dia que a Vitória morreu. Falei, porra, mano,
tô ferrada mesmo, minha vida tá uma merda. A única coisa que me dava motivo de levantar era ela. Eu falei, tô ferrada. E aí eu comecei mais pro fundo do poço, e mais, e mais, e mais. Até que chegou um dia que eu falei, cara, eu acho que Deus não me deu ela pra ela viver o suficiente, mas Ele deu pra me mostrar uma lição. E aí eu comecei a lembrar que quando ela morreu, cara, ela era muito novinha, não tinha nem 2 semanas. E ela lutou até o último... Sério, vocês tinham que ver, foi incrível. Ela lutando até o último ponto pra conseguir viver. E aí eu falei, cara, acho que é isso, eu vou fazer isso, eu vou lutar até eu não ter nem um pingo mais de força. E aí quando a Vitória morreu, quando foi no outro dia, eu tive uma febre, cara, de 41 graus, eu nunca cheguei nisso. Porque eu tava muito apegada a ela, né? Era o que eu consegui me apegar. E aí eu tive uma febre muito forte, eu não conseguia nem levantar da cama quando eu tive essa febre, nem andar, nem falar. Minha mãe falava comigo, eu demorava tipo um tempão pra poder ter força de responder. Aí eu fui pro médico e tal, pro medicado. E aí depois disso eu comecei a ver, eu falei, mano, eu tenho que lutar, velho. Deus mandou essa gata pra eu entender que eu tenho que lutar. E aí eu comecei aos pouquinhos lutando. E quando eu comecei a lutar e começou a vir força dentro de mim, e aí eu melhorei. E aí a vida começou a andar pra mim. Começou a dar certo, eu ainda não consegui voltar pra academia, mas começou a dar certo, né? As coisas começaram a melhorar, eu já queria ver as pessoas, eu já queria sair, eu ficava entediada se eu ficasse em casa. Às vezes eu ainda sinto muita solidão quando eu fico só, dá meio que vontade de chorar, dá meio que um desespero. Mas eu melhorei demais e eu fico muito feliz. Então, eu vim trazer isso pra vocês, não pra deixar vocês tristes, né? Mas pra vocês entenderem que não é frescura, que existe, que não é falta de Deus, que as pessoas só precisam ser um pouco mais sensíveis, sabe? Entender por que fulana tá assim, velho. Vamos falar com ela, vamos perguntar, vamos ver se a gente pode ajudar em alguma coisa. Se não puder ajudar, ora por aquela pessoa, mano. Sabe? Que eu tenho certeza que vai ajudar. Então, pra que não venhamos ser preconceituosos, ah, ali é depressiva, louca, que não é assim que funciona, tá? Então, se você tá na mesma, pode ter certeza, você vai ter dessa. Vai dar certo. Eu sei que parece que tem, sabe, falando assim de igual pra igual, parece que às vezes a gente não tem nem um pingo de força, né? Parece que, véi, acabou o mundo. Mas você vai perceber que você é muito forte. Que dentro de você ainda vai brotar, assim, uma força absurda. Você vai perceber que você é importante na vida de alguém. Você vai perceber que as pessoas precisam de você, precisam do seu sorriso, precisam do seu abraço, precisam te ver. Você vai perceber que você é útil, você tem utilidade. Você precisa fazer alguma coisa que você seja bom nisso. E sim, você é bom em alguma coisa. E você vai percebendo aos poucos. Então, não sei como vai funcionar pra você, mas pra mim funcionou assim. Eu espero que fiquemos todos bem. Que possamos sorrir mais e que a vida melhore pra gente. No final vai dar tudo certo. E esse foi o vídeo, gente. Só pra mostrar pra vocês que a vida, velho, ela não é tão... Oh, meu Deus, a vida é perfeita. Ela não é. Então eu fiz esse vídeo pra mostrar pra você que tamo junto nessa, velho. A tua vida não tá tão horrível quanto... Ah, não, velho, a minha vida é a pior. Ai, não é não. Sério, você não tá sozinho nessa. Tem uma galera com você. E a gente vai sair dessa. Então, um grande beijo. E até o próximo vídeo. Bye, bye. Melhoras, a gente vai ficar bem. Nós é foda, o resto é moda.